Amém, meus irmãos, graça e paz. Eu espero em Cristo Jesus que você esteja bem, viu? Se você não estiver, você vai ficar. Vou mesmo, pastora, vai. Depois dessa palavra gloriosa, você vai ficar bem. Para a glória de Deus, você vai ficar bem. Porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra é Jesus, irmão. Né? E é a palavra que nos fortalece, a palavra que nos ajuda a caminhar mais uma milha. Olha, eu quero falar sobre essa palavra gloriosa hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que ontem eu fui fazer a obra junto com o bispo, né? E eu falei para ele dessa palavra, né? No caminho, a gente conversando, eu falei para ele dessa palavra, né? E hoje, agora pela manhã, eu fiz a oração de proteção, né? E estive aqui orando a Deus e pedindo para Deus uma palavra para o pão é diário. E quando eu abri a Bíblia, né, saiu justamente essa palavra que eu estava conversando com ele ontem, né? E essa palavra é uma palavra muito forte, muito tremenda. Está aqui em Marcos 11, né? Essa palavra, Jesus fala de uma fé, né? Jesus dá um grande ensinamento, né, sobre a fé em Deus. Né? Jesus, ele dá esse grande ensinamento. E muitas vezes a gente passa pela Bíblia Sagrada, né, lê a palavra e não tem um entendimento que realmente nós precisamos ter. Né? E eu quero te falar do poder dessa palavra, né? Do poder dessa palavra, do poder desse ensinamento que Jesus ele deu aqui para os discípulos. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa gloriosa, né? E que diz assim: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes, né? E Pedro, olha o que Pedro faz, né? Olha a importância de nós estarmos atentos a tudo que Deus está fazendo. Nós precisamos estar atentos a tudo que Deus está fazendo. E tem coisas que Deus ele vai fazer na vida da gente que a gente não concorda. Tem coisas que Deus vai fazer na vida da gente que a gente vai achar que Deus errou. Mas Deus não poderia ter feito isso. Deus ele poderia, Deus ele pode, e Deus ele sempre sabe o que ele está fazendo. Eu preciso falar isso para você. Eu preciso compartilhar isso para você, com você. Deus ele sempre sabe o que ele está fazendo na minha, na sua, nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, e o que eu devo fazer? Aceitar o trabalhar de Deus. Porque tudo que Deus ele faz é perfeito. Tudo que Deus ele faz é perfeito. Eu costumo sempre dizer isso. Deus ele vê o que a gente não vê, Deus ele ouve o que a gente não ouve, Deus ele sabe daquilo que a gente não sabe. Deus ele é perfeito em suas ações. Ainda que doa em nós, Deus ele é perfeito em suas ações. Olha que coisa tremenda. E Pedro ele diz aqui, ó, e Pedro lembrando-se disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Pedro lembra o Senhor, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Secou. Aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. Olha que coisa tremenda. Pedro, ele tinha um memorial. Ele guardou no seu memorial aquilo que Jesus havia feito. Pedro guardou no seu memorial o que Jesus havia feito. E ele lembrou Jesus da consequência daquilo que ele havia feito. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Tende fé em Deus. E ele segue. Porque em verdade, ele segue dizendo, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te. Olha que coisa tremenda. Ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito.
Jesus, ele dá um grande ensinamento. Olha, Pedro, você sabe por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque antes que eu mesmo falasse, eu criei. Eu criei. Eu criei. Aconteceu porque eu criei. Eu criei e depois falei. Olha que coisa tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que ensinamento tremendo. Eu criei e depois falei. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele segue dando um grande ensinamento. E esse ensinamento se estende para mim e para você até os dias de hoje. Olha que coisa tremenda. O Senhor está nos ensinando, aleluia, a ter uma fé perfeita nele, a crer antes mesmo que a gente peça. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito de Jesus aqui é que você creia, antes mesmo que você peça qualquer coisa para ele. Creia. Creia que aquilo já chegou nas tuas mãos e assim se fará. Creia que Deus, ele já te entregou e assim acontecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Creia que já é seu e você vai possuir. Olha que coisa tremenda. É sobre fé que Jesus, ele instrui os seus discípulos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus fala aqui de uma fé com confiança em Deus. Uma fé de confiança. Uma fé com confiança. Eu creio e assim será. Eu creio, por isso falei. Louvado seja o nome do Senhor. Se não me falha a memória, acho que foi Paulo que disse isso. Eu criei, por isso falei. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa crer. Para que a gente possa receber algo da parte de Deus, nós precisamos crer. E muitas vezes nós chegamos na presença de Deus, isso é muito forte. Muitas vezes nós chegamos na presença de Deus trazendo as nossas dúvidas, as nossas incertezas, os nossos serás, os nossos talvez. Como vai acontecer? Não vai acontecer, porque você não creu. Você chegou diante de Deus com o talvez, com o porquê, ou por um será. Não. Deus, ele quer que você entre na presença dele na certeza da vitória. Era isso que Jesus estava ensinando para os discípulos. Chegue na presença de Deus na certeza da vitória. E aquilo que você pedir vai acontecer. Se você disser ao monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, isso vai acontecer. Se você pedir na certeza de que isso vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele quer que nós tenhamos, aleluia, fé. Deus, ele quer que nós tenhamos certeza da vitória. Deus, ele quer que nós cheguemos na presença dele com posse de vitória. É esse o propósito de Deus para com as nossas vidas. Chegue diante de mim com posse de vitória. Chega diante de mim crendo, aleluia, naquilo que você está pedindo. Crendo que já é seu e será. Olha que coisa tremenda. Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Eu criei e profetizei. Eu criei e ordenei, e assim se fez. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa gloriosa o poder dessa palavra. O ensinamento de Jesus para mim é a sua vida. Olha que coisa gloriosa. Olha que coisa tremenda. O que Jesus, ele nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Crê que você vai receber e você vai ter aquilo que você pediu. Olha que coisa tremenda. Tira da tua vida as incertezas, as dúvidas e deposite dentro de você a fé perfeita em Deus, porque um grande milagre, aleluia, vai acontecer na sua vida. Se você exercer a tua fé em Deus, aleluia, vai acontecer. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, orando, crede, que o recebereis e tê-lo-eis. E tê-lo-eis. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ter aquilo que você pediu em oração, se você crê. Crê e depois pede. Louvado seja o nome do Senhor, que será seu. Será entregue nas suas mãos. Creia tão somente.
creia e depois ore e depois pede. Louvado seja o nome do Senhor, porque assim será, aleluia, na sua vida. Se você crê, Deus ele vai fazer segundo a sua petição. Olha que palavra gloriosa. Que Deus em Cristo vos abençoe, viu? Que Deus em Cristo vos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, que bênção. Que maravilha, que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Creia tão somente. Aleluia, que Deus em Cristo vos abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. Compartilhe essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Seja um canal de bênção na vida de alguém, assim como você é na minha vida. Você é na minha vida um canal de bênção. Você é uma bênção na minha vida. Seja também na vida de outras pessoas. Compartilhe essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoe a vida de alguém com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Na metade desse dia eu retorno orando pela sua vida, viu? Na metade desse dia eu vou orar pela sua vida. E eu creio, aleluia, que aquilo que você está pedindo você vai ter. No nome de Jesus você vai ter. Viu? Que Deus em Cristo vos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Não esqueça do azeite ao meio-dia, viu? Prepara o azeite aí que nós vamos fazer aquela unção. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.